O UFC da família revela uma batalha, uma luta que nós temos em comum. Todos nós enfrentamos consequências da queda. E a primeira família, Adão e Eva, não é um modelo da família perfeita, pelo contrário. E hoje nós vamos ver sobre uma batalha entre dois irmãos. Família que enfrenta conflitos. E até hoje, nos nossos dias, nós enfrentamos as mesmas dificuldades. Talvez você romantize, achando que a Bíblia conta histórias de famílias perfeitas. Mas pelo contrário, a Bíblia mostra a realidade do que eu e você enfrentamos. E nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 4 e lermos esse relato do verso 1 até o verso de número 13. Gênesis 4, de 1 a 13. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Perceba essa distinção da pessoa sendo recebida e a oferta, a pessoa sendo rejeitada e a oferta. Verso ainda no meio do 4. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo e errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Até aqui, que Deus fale ao seu coração através da sua palavra. Talvez você já tenha ouvido a fábula da cobra e do vagalume. A cobra decidiu caçar o vagalume. E o vagalume, sem entender muito bem, começou a fugir, correr, desesperadamente. Mas já muito cansado, o vagalume deu aquela pausa, sabe, com a cobra. Falou: tempo, para aí. Você já viu isso em desenho animado? Aquele que está correndo pede um socorro, uma pausa. E o vagalume perguntou para a cobra: o que eu fiz para você querer me matar? Eu não sou da cadeia alimentar sua, por que você quer me comer? E ele ainda insistiu
dizendo: o que eu fiz para você ter tanta raiva de mim? A cobra olhou para o vagalume e disse: o que me irrita e o que eu não suporto em você é que você brilha demais. É que você brilha demais. Quando nós olhamos para os conflitos, para as crises familiares, uma das coisas que nós precisamos considerar são os motivos que nos levam a tentar contra o outro. Como eu disse aqui, o nascimento do primeiro filho de Eva foi aparentemente um motivo de alegria. Lembra qual era a sentença de Eva após o pecado, lá no jardim perfeito? Você vai sofrer dores de parto. Mas quando Caim nasce, a Bíblia diz que ela diz: com a ajuda de Deus eu tive um filho. E Caim significa filho da minha possessão. Ela, mesmo com dores, mesmo com aquela ansiedade, se alegra. Na sequência vem como irmão gêmeo, Abel. Já ela declara de uma descendência a sua fraqueza. Por isso Abel significa tristeza, lamentação. E se você perceber, alguns gêmeos estão nascendo ali em Gênesis, não é verdade? Esaú, Jacó, e gente com conflito, com crises. Porque a maior dificuldade que nós temos, nem sempre é nos sentirmos reprovados, é ver Deus aprovando, ver o Pai aprovando, ver a vida aprovando o outro, e nós nos enchemos de orgulho, nós nos enchemos de ira, como na história da cobra e do vagalume. Porque quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa narrativa de Gênesis, a questão não está apenas em Deus rejeitar a oferta de Caim, mas é aceitar a oferta de Abel. Se você olhar para o texto, Abel era pastor de ovelhas, ele cuidava de rebanhos. Caim era agricultor. Olha aí no verso 2, o texto está dizendo isso. Verso 3 e 4, Caim traz a oferta. Olha só, a atitude de Caim não está errada. Ele está trazendo a oferta como lavrador, ele batia na terra, ele cuidava, ele semeava, ele colhia, e ele traz para adorar a Deus. Aparentemente uma atitude que não deveria ser reprovada. Mas também Abel traz a sua oferta. Mas o texto diz daquilo que era dos primogênitos do rebanho, da gordura. Parece que já tem ali um sangue derramado. E o texto fala que Deus olha para a oferta e destaca a oferta de Abel. E é nesse momento que o coração de Caim se ira. Olha o verso 5 e 6, Caim se sente afrontado em seu orgulho, por ser reprovado publicamente, diante do seu irmão, diante daquilo que para ele era uma atitude até bonita, religiosa, e ele está agora irado, o seu semblante ficou caído, irado. Aqui revela um pouco do temperamento de Caim. Provavelmente ele já tinha um coração inclinado para a ira. Se você for comigo para 1 João, capítulo 3, você vai perceber que há uma declaração lá, que Caim era do maligno. Entendemos o porquê, mas Deus conhece além das nossas atitudes, das nossas intenções, Ele conhece o coração. Ele sabe quem nós somos lá dentro.
Coloca aqui para mim na tela 1 João, capítulo 3, verso 11. 1 João. Se não achar, não tem problema, mas eu ia só mostrar que há uma declaração que Caim era do maligno. E aqui a gente continua em Gênesis 4, 7, que Deus deixa claro que não vê só a oferta, mas Ele vê, o que Ele vê, gente? Ele vê a intenção. Ele vê a motivação, Ele vê aquilo que muitas vezes ninguém enxerga. Deus não está rejeitando necessariamente uma oferta que foi trazida. Deus está rejeitando Caim. Deus está rejeitando aquele homem. E a gente começa a perceber que Deus, Ele não apenas olha para a oferta, Ele olha para aquele que oferta. Ele não olha para aquilo que você entrega, Ele olha para o coração que está entregando. Você entende isso? Você percebe isso? Você pode ter vindo hoje com a melhor motivação de falar, eu vou levar alguma coisa para Deus. Mas Ele conhece o teu coração. Ele conhece você por dentro. Caim, mesmo sendo alertado por Deus, você olhou aí no texto, Deus fala, olha, Caim, não é bem assim. Mas Caim premedita a morte, o assassinato do seu irmão. E olha a conversa mole, vamos dar uma volta? Vamos passear ali na praça? Mas no coração de Caim, ele já estava pensando, ocultando aquilo que estava na sua interioridade para tirar a vida do seu irmão. Quando Adão e Eva pecam, se lembra lá em Gênesis, também no capítulo 3, eles tentam fazer o quê? Se esconder, lembra disso? Quando Caim mata o seu irmão, o que ele faz? Enterra. Vou enterrar, vou ocultar, vou esconder. E sabe o que Deus fala para Caim? Caim, cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão? O que Deus pergunta para Adão lá em Gênesis 3? Aonde você está? Por que você está escondido? Porque o pecado nos leva a esconder. Nós temos a vontade de ocultar, nós temos a vontade de colocar debaixo da terra, para ninguém ver, para ninguém saber. Mas o texto continua dizendo que depois de tirar a vida do seu irmão, ele tentando ocultar, abrindo o buraco, o sangue de Abel clamava na terra. Era comum, se alguém tirasse a vida de um familiar, se algum deles estivesse vivo, vingar. Caim estava preocupado aqui de ser vingado pela morte do seu irmão. Por isso é um sangue que clama, é um sangue que grita. E Caim pode ser revelado daquilo que ele estava tentando esconder, ocultar. Olha lá comigo no verso 11 e 12 de Gênesis 4, Caim sofre uma punição de Deus. Como Adão e Eva não sofreram uma punição? Da luz você vai ter dores. Adão, você vai bater na terra, vai ser difícil, você vai sofrer. Mas agora, essa maldição, ela é ampliada, não só sobre o fruto da terra, mas também Caim se tornaria errante. Ele não teria lugar mais naquela região. Ele teria que sair daquelas terras. Ele viveria perdido, porque ele não estava disposto a se arrepender e a confessar o seu pecado. Olha aqui para mim. A maior dificuldade que nós vivemos hoje não é sermos perdoados, porque Deus é rico, misericordioso em perdoar,
mas é não reconhecermos, é não nos arrependermos. Existe uma diferença muito grande entre pecado e remorso, entre arrependimento e remorso. E Caim não está arrependido, ele está com remorso, porque ele estava com ódio do seu irmão, porque Deus havia aceitado o seu irmão e rejeitado ele. Quantas vezes eu e você tentamos esconder as coisas debaixo de algum lugar e não nos arrependemos, não confessamos, se precisar matamos o outro, talvez não fisicamente, mas você já é um assassino no coração, porque você pode não ter matado alguém, mas pensou, desejou. Ah, se aquele não existisse mais, hein? Jesus aprofunda a lei, né? Não é só matar, mas se você já no teu pensamento, você já matou, você já adulterou, você já fez, já cometeu. Por isso que esse texto aqui nos traz, não apenas para atitude, mas para intenção, não só para oferta, mas para quem está ofertando, e o que está ofertando, de que jeito está ofertando. O verso 13 termina com Caim dizendo que está mais preocupado com a punição, e se você olhar no texto aí, verso 13, meu castigo é maior do que eu possa suportar. Ele está preocupado com o irmão que ele assassinou? Ele está preocupado em se arrepender? Ele está preocupado em mudar de vida, de atitude? Perceba que a primeira família, projeto lindo de Deus, é uma família problemática. Por que a minha e a sua deveria ser diferente? Mas a nossa atitude, a nossa intenção, a nossa motivação, olhando para aquilo que a palavra nos ensina, de uma família caída, de um homem caído, que você e eu podemos ser redimidos e restaurados, e não precisa ser mais assim, você não precisa continuar matando pessoas, ofendendo, machucando, você pode pedir para que Deus te perdoe das suas intenções e ter um coração restaurado. E eu queria trazer para você algumas coisas práticas para a nossa semana, para que você aplique essa verdade na tua vida. Em primeiro lugar, cuidado com o seu maior adversário. Sabe quem que é? Você mesmo. Cuidado com o seu maior adversário, você mesmo. Sabe o que me chama a atenção? Quem que tinha lá em Gênesis? Era a família de Adão e Eva. Não fala que Caim vivia num ambiente corrompido. Porque hoje nós justificamos assim, não, a gente vive num mundo caído. Mas é até importante você perceber que Caim e Abel representam a igreja, Abel representa a igreja de Jesus, e Caim representa esse mundo caído. Mas Caim não precisa aprender pecado com ninguém, ele não precisa olhar para o mundo que jaz do maligno. A Bíblia diz que ele fez tudo por causa do próprio coração, porque ele era do maligno. Meu irmão, nós temos um grande problema a partir da queda. Nós temos uma tendência para pecar. Nós temos uma tendência para maldade. Não pense que você, por estar aqui hoje, estar ouvindo, você não é diferente de mim, de Caim. Eu sou inclinado ao pecado, meu irmão, eu luto comigo mesmo. Eu sou o meu maior inimigo todos os dias. E olha só, o que mostra isso em Gênesis 4:7, ele foi dissimulado, ele foi violento, ele foi premeditado, ele foi cruel, porque a luz de Abel estava cegando Caim. Ele estava dentro de si, perdendo.
Ele estava se enganando, ele estava permitindo que o mal tomasse conta do seu próprio coração. E por isso, ele, ao invés de se arrepender, se enche do quê? De orgulho. Meu irmão, o seu orgulho, a sua vaidade te destrói, te amaldiçoa. Se você não reconhecer, se você não se arrepender, se você não confessar, você vai começar a pedir desculpa, você vai tentar se auto-justificar, você vai tentar convencer você mesmo que você fez isso porque o outro merecia, ou porque ele fez isso com você, ou porque ele se destacou, ou porque ele é o preferido do papai, ou porque ele se deu melhor na vida. Meu irmão, cuidado com você mesmo. Cuidado com você mesmo. Em segundo lugar, eu queria convidar você hoje a colocar isso em prática. Aprenda a lidar com os seus sentimentos, mesmo diante das frustrações. Porque Caim não sabe lidar com sentimentos. Ele não aceitou ser exortado, ele não aceitou ser reprovado, ele não deixou com que os sentimentos fizessem ele se arrepender. Mas ele deixou os sentimentos acender a sua ira. Daí você diz assim: mas pastor, eu sou desse jeito. Meu irmão, me desculpe, me perdoe. Se você é desse jeito, você precisa ter um encontro com Cristo. Porque lembra a frase de Calvino? Tudo que tem em mim é o que menos vale a pena. Tudo que tem de mim em Cristo é o que tem de bom. Você precisa aprender a reconhecer que os seus sentimentos não podem em alguns momentos ser levados em conta, porque senão você vai continuar pecando, você vai continuar se auto-justificando, você vai olhar para o outro e dizer: não, é culpa do outro, é culpa disso, é a vida, é Deus. Cuidado com os seus sentimentos. E olha só que interessante, a ira de Caim se acendeu por causa do irmão. Saul se ira por Davi, por quê, irmãos? Porque cantaram uma música lá: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Vou matar esse cara. Não é porque eu matei milhares, é porque o outro matou 10 milhares. O filho pródigo não é aceito pelo seu irmão quando volta para casa, porque o pai mata o novilho. Jacó e Esaú. Você percebe quantos conflitos por sentimentos mal resolvidos. Deus quer hoje tratar os seus sentimentos. Para de ficar irado. Eu tenho vontade, irmãos. Eu explodo também, se deixar. Mas por que eu vou matar? Por que eu vou destruir? Ou mesmo que eu faça, eu preciso me arrepender. Parar de esconder as coisas debaixo da terra. Terceiro lugar, não confunda adoração com aparência religiosa. Deus procura adoradores. Eu disse aqui, atitude de Caim, está errado levar oferta? Ele pegou da terra, o texto fala que foi uma iniciativa dele, mas Deus não está preocupado com a oferta, Ele está preocupado com quem oferta, Ele está preocupado com você, com o seu coração, Ele está preocupado com a sua intenção, Ele está preocupado como é que está a tua vida hoje. Deus não rejeita porque você trouxe cabrito ou plantas. No caso dos irmãos, Deus rejeita porque eu sou um coração duro, difícil, maligno, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ódio. Não confunda a aparência. Eu estou aqui no culto, bonitinho. A minha esposa vai deixar eu morar aqui, porque lá em casa eu não sou tão bonitinho, não.
Não sou tão belezinha de Jesus não, irmão. Por isso que a luta é em casa, é no dia a dia, não é quando você está aqui, diante do altar, querendo falar, vim trazer a minha oferta. O que você vai fazer hoje se dizer para Deus, olha, eu trouxe aqui o meu melhor, Deus dizer para você, eu não aceito. Como você vai lidar com isso? Porque você acha que Deus se impressiona com a atitude religiosa, meu irmão. Você acha que Ele está interessado na quantidade. Você acha que Ele está interessado no seu remorso, porque às vezes você faz tentando cobrir o que você fez já. Entende? Deus, eu vou dar aqui, o Senhor apaga aquilo lá, vamos fazer um bem bolado aí. E eu quero terminar dizendo o que a palavra do Senhor nos ensina em João 4:23. No entanto, esta é a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esses que Deus procura. Deus procura adoração ou adorador? Quantos cultos estão tendo agora nessa mesma hora? E vão ter mais hoje, durante a semana. Deus não está indo na igreja falando, essa adoração é bonita, esse culto, esse baixista que dança, gente, que lindo. Cadê ele? Deus não está procurando o culto bonito, certo, que tem a liturgia correta. Deus está procurando o adorador. Deus está procurando você, Deus está procurando o seu coração, meu irmão. Deus está interessado na tua vida, Deus olha para a motivação, para o coração. Deus não aceita a vida e nem o culto de Caim, porque Ele conhecia o coração de Caim. Deus procura pessoas e não igrejas. E eu quero agora voltar os seus olhos para Gênesis 4. E eu quero falar só da maldição de Caim, para que você saia daqui entendendo o valor da bênção e o valor da maldição. Porque, por último lugar, se queremos viver as bênçãos de Deus, nós precisamos nos arrepender. E olha o que diz em Gênesis 4:26. Diz os comentaristas bíblicos que depois que Caim mata Abel, Adão e Eva estão tristes e tentam substituir Abel. Então eles têm mais um filho, Sete. E a Bíblia diz, em outros relatos, que a família de Caim se perdeu. Os filhos e netos de Caim fizeram pior do que ele. Teve neto de Caim que matou gente da família igual ele. Mas quando nasceu Sete, que substituía a geração de Abel, ele também teve um filho que deu o nome Enos. Olha só, a geração de Caim se perdendo, e a geração que substitui Abel, através de Sete, através de Enos, nesta época começou-se a invocar o nome do Senhor. Meu irmão, a minha pergunta aqui é muito simples. Você quer ter gerações abençoadas ou amaldiçoadas? A geração de Caim oculta pecado, mata, assassina, é reprovada. E uma geração aqui começa a invocar o nome do Senhor. Começa a entender a importância do perdão, da redenção. E essas duas últimas semanas, Deus tem falado isso para mim claramente. Não estou preocupado no legado
financeiro, no que eu vou deixar para os meus filhos. Mas se os meus filhos estarão debaixo da bênção ou da maldição. E quanto isso depende de mim. Eu quero convidar hoje você para se arrepender dos seus pecados. Para de esconder. Para de ocultar. Para de justificar. Talvez você está ferindo pessoas que você ama, porque você não sabe lidar com seus sentimentos. Porque você, além de ser reprovado, vê o outro sendo aprovado. Deus hoje quer nos perdoar. Eu queria convidar você nesse momento para ser a oferta diante da presença de Deus. Tome cuidado, tome cuidado. Cuide para que você não se engane. Não se engane, meu irmão. Há maldade dentro de mim e de você. Há desejos caídos dentro de nós. Há anseios que revelam a queda dentro de nós. Por isso, é tempo agora de confissão. É tempo agora de perdão. Não seja como Caim, que ficou mais ofendido no seu orgulho. Hoje eu quero que você reconheça a sua fraqueza, o seu pecado. Cuidado com o seu maior adversário, você mesmo. É você. Não é o seu marido, o seu filho, não é o seu patrão, não é. Não é. Para com isso, para com isso. Aprenda a lidar com esse sentimento. Eu também tenho sentimentos. Quando eu me frustro, então, poxa vida. Para de achar que as atitudes religiosas apagam. É um coração quebrantado. E o meu desejo é que você e a sua família viva as bênçãos de Deus. Por isso, se você puder agora, antes de nos colocarmos em pé, dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho. Ofereça diante de Deus a sua vida, o seu coração. Mas se arrependa hoje, se arrependa. Oferta de amor e sacrifício. Não pense assim, Caim é muito pior do que eu. Não, você sabe como você te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cubra em mim
Deus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece cada pessoa aqui. E nós não queremos ser como a geração de Caim, não. Nós queremos ter famílias redimidas, restauradas pelo sangue de Jesus, o sacrifício perfeito, que não tem mancha, não tem rusga, não tem conflito, mas tem perdão, restauração, redenção. Faz isso no nosso meio hoje, Senhor. Faz isso. Que seja um novo momento para essa família, para esse coração, para essa comunidade, em nome de Jesus. Derrama desse perdão, dessa graça sobre nós, em nome de Jesus.